Professor Antônio Novo, muito obrigado por ter nos recebido hoje aqui. Um de seus últimos textos, o senhor fala sobre uma espécie de combate a esse produtivismo acadêmico por uma nova forma de organização na universidade. Eu queria que o senhor começasse a sua entrevista falando um pouquinho sobre esse combate, sobre algumas formas que seriam interessantes para que nós pudéssemos fazer esse combate no Brasil. Muito bem. É um prazer conversar convosco. O produtivismo invadiu o mundo universitário. Um produtivismo por métricas de produção de artigos, de tecnologias, de patentes, etc. E levou a que a universidade esteja hoje muito organizada em função daqueles investigadores, daqueles professores que são mais produtivos, não é? E isso levou a uma espécie de uma falta de sentido. As pessoas publicam a mesma coisa várias vezes, publicam o mesmo artigo várias vezes, cortam os artigos para aquilo render muito, e há uma falta de sentido do que se está a fazer na universidade hoje, que afeta a vida universitária e a vida académica. E nós precisamos de recuperar um sentido para o trabalho dentro da universidade. E isso tem a ver certamente com a produção académica. Nós não podemos aceitar que ninguém esteja na universidade sem prestar contas do que faz, sem ter uma produção académica com sentido, mas ela não pode ser medida de forma quantitativa, de forma cega, através de meros indicadores estatísticos que estão a afetar seriamente o coração da universidade, o nosso trabalho, as nossas formas de organização. E a afetar também a avaliação dos professores, a maneira como os professores são avaliados, e por isso os professores acabam por dar menos atenção a outras tarefas, como a tarefa de ensino, que é a tarefa central de uma universidade, como a tarefa da formação dos jovens estudantes, dos pós-graduados, etc., para se concentrarem, não é, naquelas tarefas que são mais diretamente avaliadas e que têm uma consequência mais direta do ponto de vista do produtivismo. É preciso que as universidades travem um combate contra isso, que as universidades encontrem novas formas de avaliação que considerem a produção académica, mas considerem também muitos outros indicadores, do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da relação com a sociedade, do ponto de vista de uma pesquisa que muitas vezes não pode ser medida apenas pelos artigos, tem que ser medida pelos livros que se publicam, pelo trabalho que se fez e não apenas pelo artigo publicado numa revista com fator de impacto, etc. É um grande tema para os nossos dias na universidade hoje. Essa sua experiência no Brasil, o senhor tem andado por muitas universidades, tem encontrado quadros de crise, dificuldades? Qual é a sua... O senhor já tem algum balanço sobre esse tempo no Brasil e nas universidades? O Brasil tem, para nós que vemos o Brasil de fora, eu julgo que há um problema, que para nós é um problema que nos causa sempre algum estranhamento, que é a forma como o crescimento do ensino superior no Brasil, portanto a expansão do ensino superior, e essa expansão está a dar-se em todos os países do mundo. Todos os países do mundo estão a expandir os seus sistemas de ensino superior, os seus sistemas universitários. No Brasil essa expansão fez-se através das universidades públicas, certamente, que se expandiram bastante nos últimos anos, mas fez-se sobretudo através do ensino privado. E, portanto, imaginar que 75%, que 3/4 dos estudantes brasileiros estão a frequentar instituições de ensino privado, muitas delas de fraca qualidade, muitas delas através de cursos à distância de fraca qualidade, não por serem à distância. Há extraordinários exemplos de trabalho de cursos à distância, é qualquer coisa única no mundo. Quer dizer, no mundo inteiro não é fácil encontrar países que tenham uma percentagem tão grande de estudantes, eu diria, empurrados para instituições privadas, infelizmente, de fraca qualidade. No caso português, por exemplo, a quase totalidade
dos estudantes está nas universidades públicas, não é? No caso português, praticamente todos os estudantes que concluem o ensino médio têm uma vaga numa universidade pública, não é? Ora, isso é uma mudança, é uma diferença enorme em relação ao Brasil, não é? E, portanto, eu acho que um dia o Brasil vai ter que pensar como é que consegue fazer crescer o seu sistema de ensino superior, como é que consegue continuar a ter mais alunos a estudarem no ensino superior, mas tentar que o façam no quadro de instituições públicas, de universidades públicas, e não de uma forma tão esmagadora no quadro de instituições privadas, que, como lhe digo, a minha avaliação sobre as instituições privadas de ensino superior brasileiras, com algumas exceções, é uma avaliação bastante negativa. Na sua palestra na UENF, o senhor nos falou um pouco sobre esse período difícil que Portugal atravessou, a situação do corte salarial dos professores, e falou que algumas ações foram essenciais para que vocês atravessassem esse período. Nós ficamos muito curiosos para que o senhor nos falasse um pouco sobre isso, e porque nós estamos atravessando uma crise da educação no estado do Rio de Janeiro. Como foi esse processo? Como o senhor, no momento como reitor, passou por esse período que parece ter sido um período bem complicado na vida política e educacional de Portugal? O período da crise em Portugal, em que, digamos, o momento principal da crise em Portugal foi o ano 2012, não é? Foi nessa altura, há cerca de 5 anos atrás, não é? Foi um período extraordinariamente difícil, não é? De cortes salariais, de reduções salariais na função pública, de reduções do orçamento das universidades, de enormes dificuldades face a uma dívida pública, a credores externos que nos estavam a asfixiar o país e a nossa possibilidade de nos desenvolvermos. Não é? O que aconteceu em Portugal nessa altura, no entanto, foi que as instituições, sobretudo as instituições públicas, apesar de muitas dificuldades, conseguiram aguentar-se. Isto é, a Universidade de Lisboa teve muitas dificuldades, certamente que teve, as outras universidades públicas tiveram muitas dificuldades, as escolas públicas tiveram muitas dificuldades, os hospitais e as instituições de saúde tiveram muitas dificuldades, mas elas não entraram num processo de degradação, não entraram num processo de destruição, e, portanto, elas constituíram pilares, constituíram uma espécie de suportes que, de algum modo, permitiram, juntamente com uma renovação do ciclo político em Portugal, alterar profundamente a situação social e a situação política no país, e a alteração da situação social e política trouxe também uma melhoria da situação económica. Então, em 5 anos, nós passamos de uma situação muito complicada, não é? Muito complicada, para uma situação que é hoje uma situação relativamente boa, uma situação em que o país está a respirar bem, em que as instituições estão a respirar bem, ainda que só agora, se pensarmos do ponto de vista dos salários dos funcionários públicos, só agora é que os nossos salários estão a ser repostos ao valor de 2012. Portanto, só agora, 5 anos depois, é que nós estamos a receber na nossa folha salarial no final do mês o valor que recebíamos há 5 anos atrás. Mas, sem reposição do que foi, no que não... Sem reposição de inflação, nem nada disso. Valores absolutos, não é? Em relação ao que era em 2012. A diferença, quando eu olho para a UERJ, ou para a vossa universidade, ou para outras situações que se vivem no Brasil, é que o Estado nunca deixou de cumprir os seus compromissos. Não é? Mesmo dizendo, vocês vão passar a receber menos 10%, vocês não vão passar a receber 13º mês, vocês não têm direito a subsídio de férias. Tomou essas decisões, mas sempre pagou no dia certo o que dizia que ia pagar. Portanto, nunca houve atrasos nos pagamentos, nunca houve atrasos nos salários. Não é? Enquanto que na situação que se vive, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, é uma situação
caótica, quer dizer, a pessoa não sabe quando é que vai receber, não sabe quando é que o dinheiro vem, não sabe o que é que vai acontecer. Portanto, isso cria uma instabilidade, que é uma instabilidade que pode conduzir à destruição de certas universidades e de certas instituições públicas, não é? E nós interrogamos porquê, quer dizer, o que é que levaria alguém a querer essa destruição, a não ser abrir ainda mais um mercado de instituições privadas, a não ser abrir ainda mais as portas a uma situação de privatização do ensino superior, que no Brasil já atinge hoje níveis imensos quando comparado a nível mundial. Quer dizer, do ponto de vista mundial, o Brasil é hoje claramente um dos países, não é, onde a percentagem de alunos do ensino superior em universidades privadas é maior. Não é? E, portanto, há aqui uma situação do Brasil que é diferente de Portugal, no sentido em que a nossa crise foi muito profunda, mas as nossas instituições resistiram bem, e resistindo bem, elas conseguiram, foi o caso da Universidade de Lisboa, transformar-se. Não é? Nós fizemos um grande processo de transformação da universidade, através da fusão entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa, que são as duas grandes universidades de Lisboa. Como foi essa fusão, professor? Essa fusão residiu do seguinte: a minha universidade, que se chama Universidade de Lisboa, e que sempre se chamou, que é a universidade que vem do século XIII, portanto, que vem de uma história longa, era designada na conversa do dia-a-dia como Universidade Clássica de Lisboa, porque ela tinha os estudos clássicos, as letras, as ciências, o direito, a medicina. Não é? Em 1930 foi criada a Universidade Técnica de Lisboa, que agregava os estudos técnicos, que na altura tinham, enfim, eram um bocadinho menos prestigiados academicamente. Os engenheiros, os economistas, não é? Os agrónomos, etc. Não é? E acontece que o século XX, ao longo do século XX, essas foram as profissões que mesmo na academia se tornaram mais prestigiadas, com a evolução da tecnologia, com a importância da economia, etc. E, portanto, a certa altura, esta espécie de divisão entre o clássico e o técnico não tinha nenhum sentido. E a Universidade de Lisboa queria, no mesmo momento da crise, dizer: nós queremos transformar-nos numa grande universidade, grande não do ponto de vista apenas do tamanho, mas da qualidade, da cidade de Lisboa, para projetar Portugal internamente, isto é, ajudar Portugal a recuperar da crise, e projetar Portugal e a universidade externamente. E para isso nós precisamos ter a medicina e a engenharia juntas, não é? Temos que as ter na mesma universidade, precisamos ter o direito e a economia na mesma universidade, não podemos ter universidades separadas, quase amputadas do ponto de vista académico, não é? Então, graças a uma colaboração entre os dois reitores, a uma colaboração entre as duas academias, a muito apoio da sociedade portuguesa, nós fomos caminhando num processo de fusão que acabou, que terminou no dia em que eu saí de reitor e em que tomou posse o novo reitor da universidade, que também se chama Universidade de Lisboa, o nome é o mesmo, mas que resulta da fusão destas duas instituições. Isto foi há 4 anos, esse processo acabou em 2013, foi há 4 anos, e hoje nós temos a Universidade de Lisboa como, claramente, de longe, a melhor universidade portuguesa, aquela que é mais conceituada e que tem em todos os rankings, e eu não sou um adepto dos rankings, mas eles traduzem alguma coisa, e que mostrou, por exemplo, que agora, no último ranking de Xangai, nós estamos na melhor situação da melhor universidade, não só de Portugal, mas também da Península Ibérica, portanto, considerando Portugal e Espanha, e portanto estamos numa situação que é uma situação particularmente importante, porque hoje a vida de um país faz também em torno das suas universidades. E portanto a universidade não é uma coisa marginal à vida do país, quer dizer, a vida económica, a vida política, a vida cultural, a vida das cidades faz-se em torno da sua universidade. E a Universidade de Lisboa, felizmente, tem sido capaz de cumprir este papel na cidade de Lisboa, mas também no conjunto do país. E nesse sentido, foi um elemento
também importante, foi também um elemento que contribuiu para esta saída de Portugal da crise. Quer dizer, isto é, nós, na altura das maiores dificuldades, nunca a Universidade de Lisboa e as outras universidades públicas, diga-se, nomeadamente a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, que são claramente as 5 universidades de referência mais significativas em Portugal, não é? Tiveram sempre à altura deste desafio. E isso permitiu, entre outras coisas, permitiu formar uma geração que tem hoje 27, 28, 29, 30 anos, 31, 32 anos, uma geração de jovens extraordinariamente qualificada, uma geração de jovens muito bem formada, que no período da crise estava a ser empurrada para a Europa, estava a ser empurrada para a imigração, estava a ser empurrada para a Alemanha, estava a ser empurrada para outros países, mas que agora nós conseguimos manter dentro do país e está a ter um papel muito importante na renovação da economia, na renovação do digital e das empresas com uma componente tecnológica, na criação de um emprego que não é baseado numa mão de obra desqualificada, numa mão de obra barata, e tudo isso está-se a ver hoje os resultados, não é? Portugal é um país hoje muito aberto ao mundo, a Universidade de Lisboa é muito aberta ao mundo, a Universidade de Lisboa promove que os seus estudantes possam estudar em todos os lugares do mundo, mas não obriga os seus diplomados a emigrarem. O país hoje já não obriga os seus diplomados a emigrarem. Se eles quiserem fazê-lo, ótimo, não há mal nenhum. Vivemos num século da mobilidade, vivemos num século da abertura, é bom que alguns dos nossos jovens façam as suas vidas na Alemanha, em França, na Inglaterra, no Brasil. Isso é bom para toda a gente, não é? Mas que não o façam por obrigação, porque não têm emprego no seu país, porque não têm alternativa no seu país. E essa é a grande diferença, não é? Entre o que acontecia há 5 anos atrás e o que felizmente está a acontecer hoje, 5 anos depois. Estamos conversando com o professor Antônio Nova. Professor, um dos pontos na sua palestra, essa autonomia virada para fora. Nos fale um pouquinho sobre essa autonomia e, de certa forma, quais são os desafios no momento atual a essa prática dessa autonomia nas universidades, e se o senhor puder pensar um pouco o nosso caso no Brasil. A autonomia é uma grande reivindicação da universidade, sempre foi, não é? Isto é, não há universidade sem autonomia, não há universidade sem autonomia. E eu julgo que no Brasil esse caminho está ainda muito no início. As universidades brasileiras, eu tenho acompanho aqui no Rio de Janeiro, acompanhei em Brasília quando lá estive, estão ainda muito dependentes do poder político, estão dependentes de milhares de burocracias, não é? Para isto, para aquilo, para a contratação de pessoal, etc. Quer dizer, estão ainda dentro de uma dependência em que a autonomia é bastante reduzida, não é? Em cima dessa burocracia mais histórica, mais tradicional que se mantém no Brasil, há agora uma nova camada de burocracia que é toda a estratégia de avaliação, de autorizar cursos ou não autorizar cursos a serem abertos, etc. Estas duas camadas, de uma burocracia antiga e de uma burocracia moderna, põem as universidades brasileiras debaixo de uma pressão de gestão, de uma pressão burocrática, de um inferno de burocracias que é, a meu ver, assustador. Não é? Eu devo dizer que eu não gostaria de estar na pele de um reitor de uma universidade brasileira, não é? Porque eu que me queixava muito, não é? Porque achava que a minha universidade tinha pouca autonomia, não é? Comparado com o que se passa no Brasil, ela tinha muita, não é? E, portanto, eu julgo que há um debate muito sério a fazer no Brasil sobre as questões da autonomia universitária, não é? Porque sem autonomia a universidade não existe. Não existe, não é? Quer dizer, o coração de uma universidade está numa liberdade de organização, liberdade de pensamento, liberdade de ensino, liberdade de ciência. Se nós estamos manietados, estamos controlados por um inferno de burocracias,
acabamos por gastar o nosso tempo nisso, acabamos por pôr as nossas energias nisso e não conseguimos fazer aquilo que verdadeiramente temos a obrigação de fazer e podemos fazer para as sociedades. Quando nós falamos em autonomia, o que muita gente nos critica é o discurso tradicional de quem está fora da universidade. Eles querem autonomia, que eles são os privilegiados e não querem dar aulas e querem fazer pouca coisa e querem manter os seus privilégios e são muito corporativos, etc, etc. E esta crítica tem alguma razão de ser. Esta crítica tem alguma razão de ser. Historicamente, as universidades usaram muitas vezes mal a sua autonomia. Usaram a autonomia para conflitos entre professores em departamentos, usaram a autonomia para práticas inaceitáveis, não é? De nomeação de amigos, de promoção de pessoas que eram mais fiéis. Historicamente, as universidades têm uma história de má utilização da autonomia, não é? Nesse sentido, de uma autonomia de proteção dos interesses internos. Uma autonomia em que protege interesses e alguns totalmente ilegítimos. Totalmente ilegítimos. Quer dizer, de gente que não trabalhava, de gente que era autoritária, de gente que fez carreiras, não é, inaceitáveis e que, portanto, utilizava a autonomia para fazer o que não devia, não é? É por isso que nós, na Universidade de Lisboa, sempre falamos do conceito de autonomia no sentido de uma autonomia virada para fora, quer dizer, isto é, de uma autonomia para servirmos o país, não é? De uma autonomia não para servirmos os nossos interesses, de uma autonomia não para protegermos os nossos interesses, mas de uma autonomia para podermos fazer aquilo que o país precisava que nós fizéssemos, não é? Um exemplo concreto para concretizar, não é? Nós tínhamos uma grande capacidade na Universidade de Lisboa de concorrer a fundos europeus de pesquisa. A Europa tem fundos impressionantes de pesquisa, competitivos, e nós tínhamos equipas de pesquisa muito fortes para ir concorrer a esses fundos. O que é que acontecia? Que muitas vezes as nossas equipas ganhavam esses concursos, ganhavam esses editais, conseguiam, em processos de avaliação muito exigentes, conquistar esse dinheiro. O dinheiro entrava em Portugal e ele era sujeito a um controle burocrático tal, a contingenciamentos, o que é assim que vocês dizem, que tornava impossível aquilo. E, portanto, tornava impossível nós fazermos o que o país precisava que nós fizéssemos. Isto era, tornava impossível que nós desenvolvêssemos aquela pesquisa, que desenvolvêssemos tecnologia, que produzíssemos inovação na sociedade portuguesa, que fizéssemos coisas que era necessário ser feita, porque a burocracia nos impedia de o fazer. Portanto, a nossa reivindicação da autonomia não era uma autonomia no sentido de proteção de interesses internos, era uma autonomia no sentido de podermos fazer aquilo que o país precisava que nós fizéssemos, não é? O país às vezes precisava que nós abríssemos certas pós-graduações, determinados cursos em determinadas áreas, não é? Que eram necessárias para determinados desenvolvimentos de Portugal, mas nós não podíamos fazer porque os cursos às vezes demoram 2 ou 3 anos ou 4 anos a ser autorizados, porque não tínhamos autonomia para o fazer. Ora, isto não é possível acontecer numa universidade. Uma universidade tem que ter uma grande capacidade de resposta, tem que ter uma grande capacidade de autonomia e depois tem de prestar contas do que fez. Tem de prestar contas de como exerceu esta autonomia. Tem que dizer ao país e ao Estado e aos portugueses como é que esta autonomia foi utilizada, o que é que aconteceu, não é? Não é uma entidade inimputável, não é uma entidade que não tem que prestar contas de nada, que está fechada na famosa Torre de Marfim sem querer saber de nada. É esta ideia de uma autonomia que se prolonga numa responsabilidade pública, não é? De uma autonomia que se prolonga numa responsabilidade cultural, numa responsabilidade de inovação tecnológica, numa responsabilidade de criar uma nova economia, de contribuir para a nova dinâmica da sociedade. É para isso que a autonomia serve. Portanto, a autonomia não serve para nos servirmos a nós. A autonomia serve para servirmos a sociedade.
Essa ideia da universidade sem limitações que o senhor apresentou é muito interessante, tem um pouco relação com essa forma do uso da autonomia, mas também uma ideia muito interessante que o senhor apresentou foi nem tudo que a universidade faz é traduzível economicamente, uma crítica ao valor à universidade como um produto, e essa universidade que possa fazer algo ou que possa investir em uma produção que não vai produzir frutos diretos. Porque é isso que distingue a universidade de todas as outras empresas. Isto é, nós não podemos pedir a uma empresa visa o lucro, e é normal que vise o lucro. Uma empresa que quer desenvolver um novo tipo de celular, ela pode fazer um investimento de 10 milhões de reais, mas ela só faz esse investimento de 10 milhões de reais se tiver a certeza que passado 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, vai ter um retorno desse investimento e vai ter um lucro desse investimento, porque senão entrava num processo de falência imediato. Portanto, é normal que o mundo económico, que o mundo das iniciativas privadas, ele funciona no curto prazo, ele funciona em investimentos que têm que ter uma rentabilidade passado 3 anos, passado 4 anos, passado 5 anos. A universidade funciona num outro tempo, num tempo em que há uma pesquisa que muitas vezes nós não sabemos ainda para que é que vai servir, que muitas vezes até não serve para nada, que muitas vezes demora 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, até poder ter algum resultado concreto, não é? Mas sem essa pesquisa não há ciência, sem essa pesquisa não há conhecimento, sem essa pesquisa nós estaríamos sempre a repetir as mesmas coisas. Nós gostamos muito do GPS, mas para chegar ao GPS foram precisos 50 anos de pesquisa em universidades, de pesquisa em centros de ciência, até que aquilo se tornou um produto. Quer dizer, os celulares que nós temos na mão, as máquinas que hoje são tão familiares, produzidas pelas grandes empresas de celulares, etc., elas nunca teriam existido se não tivesse havido 50 anos de pesquisa na área da matemática, na área da física, em tantas áreas que permitiram que isso acontecesse. E, portanto, a universidade não pode, em nenhum momento, entrar numa espécie de competição, não é, com os desenvolvimentos tecnológicos das empresas. Ela não se pode transformar numa empresa. No dia em que ela se transformar numa empresa, ela torna-se totalmente inútil. Totalmente inútil. Porque para isso temos as empresas. Para isso temos as empresas. Não precisamos ter as universidades. As universidades funcionam num outro tempo, numa outra lógica, não é? Numa outra relação com o conhecimento, não é? Que não é nem o tempo, nem a lógica, nem a relação com o conhecimento do mundo empresarial. E é por isso que a ligação entre as universidades e o mundo empresarial é muito importante, mas é muito importante não para se tornarem iguais. É muito importante enquanto forem diferentes, e enquanto houver um contributo diferente de uns e outros, não é, para esta relação. E é por isso que a universidade não pode ser pensada como uma empresa, não pode ser governada como uma empresa, não pode ser gerida como uma empresa, não pode ser avaliada pelos critérios de uma empresa, e é por isso que há um erro fundamental em todos aqueles que vêm com o discurso da eficiência, da empresarialização, do sermos iguais aos privados. Não, nós temos é que ser diferentes, porque é ao sermos diferentes que nós nos tornamos mais úteis e que temos um contributo diferente a dar para a inovação tecnológica, para a evolução social, para o desenvolvimento social, para as patentes, para tudo o que seja, não é? Mas porque somos diferentes e não porque somos iguais. Estamos aqui com o professor Antônio Nova e vamos agora para a última questão. Professor Antônio, o senhor inverteu o S da universidade por um C e foi fantástico. Eu estudo sociologia urbana e fiquei fascinada por essa ideia da universidade na relação com a cidade, dentro da cidade, e eu queria terminar a nossa entrevista ouvindo um pouco sobre essa reflexão. Nós
na altura, correspondia ao centenário da Universidade de Lisboa, que foi no ano 2011, e nós descobrimos essa ideia, que depois é uma ideia que, aliás, existe noutros países, de ligar a universidade à cidade no duplo sentido. No sentido da cidade, metaforicamente, isto é, da polis, da responsabilidade pública, de dizer que a universidade tinha uma responsabilidade pública. Há colegas nossos que estão hoje a falar em ideias muito interessantes sobre isso. Por exemplo, uma senhora chamada Christine Ortiz, que era a presidente, diretora do MIT e que saiu do MIT para construir uma universidade, diz ela, que seja uma plataforma na sociedade, não é? Portanto, ter uma plataforma dentro da sociedade. Há experiências na Finlândia, o projeto de fusão de 3 instituições em Tampere é baseado nessa mesma ideia de que os alunos têm, que há uma dimensão de ligação à cidade, no sentido metafórico, mas também no sentido concreto. Isto é, nós estamos na cidade. A Universidade de Lisboa está na cidade toda. Tem polos em toda a cidade de Lisboa. Toda a cidade de Lisboa, não é? Tem polos no Campo Grande, no Centro Histórico, na Ajuda, na Alameda Afonso Henrique. Portanto, nós olhamos para o mapa, nós temos um mapa da cidade de Lisboa, olhamos para o mapa da cidade de Lisboa e a Universidade está lá sempre, não é? Está lá em algum lugar, não é? Ora, isto dá um entrelaçamento com a cidade, porque depois estes estudantes vivem ali, vivem na cidade. Estes estudantes, a sua vida cultural, a sua vida social, a sua habitação é no espaço da cidade. Ora, isto não pode deixar de ter profundas consequências sobre a vida de uma cidade. Então o conceito de universidade tinha esta dupla acessão, de dizer, nós queremos assumir uma responsabilidade pública, queremos estar presente, não é, nos debates políticos, nos debates culturais, na questão das políticas públicas, queremos influenciar as políticas públicas, queremos contribuir com os nossos estudos para as políticas públicas, e portanto tínhamos uma dimensão mais metafórica de cidade, mas também uma dimensão mais concreta de cidade, não é? Como é que se vive na cidade de Lisboa? Como é que são os transportes na cidade de Lisboa? Como é que é a cultura na cidade de Lisboa? Como é que é a alimentação na cidade de Lisboa? Como é que é a vida na cidade de Lisboa? Uma cidade onde nós estamos em todos os lugares. Estamos em todos os lugares dentro da cidade. Portanto, nós não podemos deixar de fazer esta reflexão. Nós não podemos dizer, nas nossas aulas, que queremos a sustentabilidade do planeta e depois não promover os transportes públicos, não promover o uso de bicicleta na cidade, não promover outras coisas. Temos que ser coerentes, não é? Connosco, com os nossos estudantes, na maneira de habitar a cidade. E eu acho que Lisboa é hoje uma das cidades mais apaixonantes do mundo. Pelo cosmopolitismo, pela abertura, pela cultura, pela maneira como as pessoas vêm à cidade, etc. E pergunta-me, isso resultou apenas do trabalho da Universidade de Lisboa? Obviamente que não. Obviamente que a Prefeitura teve um papel importante, obviamente que muita gente teve um papel importante. Agora pergunta-me a seguir, e a Universidade de Lisboa também teve um papel nisso? Sem dúvida nenhuma. Não é? A Universidade de Lisboa teve um papel muito importante nisso e a fusão das duas universidades teve um papel muito importante nisso. Não é? Portanto, o cosmopolitismo, a abertura, a vida que nós hoje sentimos em Lisboa deve-se também à Universidade de Lisboa, à nossa capacidade de resistirmos à crise, à nossa capacidade de reinventarmos a universidade, à nossa capacidade de nos ligarmos à cidade, e isso é qualquer coisa de que nós, coletivamente, nos orgulhamos muito, mas mesmo muito. Professor, muito obrigada pela entrevista. Nós saímos renovados. Espero que possamos. Quero conhecer Lisboa. Espero que o senhor possa voltar também ao nosso país, que possamos ouvi-lo mais. Queria entregar ao senhor, em nome da Associação de Docentes, uma pequena lembrança. Muito obrigado.
E Muito também obrigado. aproveitar e ouvir Muito obrigado. algo que eu não tenha perguntado, algo que o senhor gostaria de deixar nesse fim de entrevista. Dizer que, com todas as dificuldades, com todos os problemas que a Universidade Brasileira vive hoje, que nós vivemos em Portugal, as universidades continuam a ser lugares muito apaixonantes para viver. Não é? E, como dizia o George Steiner, eu tenho tido muita sorte. Não é? Tenho tido muita sorte na minha relação com os alunos, na minha relação com os colegas, na minha relação com as pessoas. E essa sorte de estar numa universidade é qualquer coisa que nós temos que marcar sempre, no meio das dificuldades, das críticas, das lutas. Não podemos nunca renunciar a um espírito crítico, a uma atitude crítica, mas reconhecer ao mesmo tempo que temos sorte de ser universitários, não é? E que temos sorte de ser universitários num tempo de uma profunda metamorfose da universidade. A universidade está a mudar muito por causa do digital, por causa de novas modalidades de ensino, por causa de uma relação da ciência e da cultura científica com a sociedade. Não há sociedades desenvolvidas sem sociedades que tenham uma base na ciência e na cultura científica. Não é? Essa metamorfose da universidade está a ser muito profunda e nós temos sorte de habitar as universidades no tempo desta metamorfose e, com todas as dificuldades, devemos reconhecer a nossa sorte e contribuir para esta metamorfose. E só o poderemos fazer com muita liberdade. Estar numa universidade é estar nessa liberdade, como dizia o Jacques Derrida, incondicional. Essa liberdade sem condição. Sem condição no sentido em que temos que perceber que é dessa liberdade, da liberdade da diferença, do ponto de vista diferente do outro, da perspectiva diferente, é dessa liberdade que nasce verdadeiramente a ideia da universidade, a ideia do conhecimento, da ciência, não é? E da capacidade de construirmos e de nos comprometermos com outro futuro das sociedades. Uma universidade que não esteja comprometida com o país, que não esteja comprometida com a sociedade, que não esteja comprometida com a democracia, que não esteja comprometida com a liberdade, não tem o direito de se chamar universidade.